Muito bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Estou gravando esse vídeo como uma parte complementar do primeiro vídeo sobre a doutrina do pecado, cujo tema da revista da Lição Bíblica e Defesa da Fé Cristã aborda a hermateologia, doutrina do pecado. Então, o tema é: o pecado corrompeu a natureza humana. Fizemos algumas definições em ênfase importante dentro da lição, né? Fizemos a introdução. E aqui eu encontrei várias informações que eu me preocupei em passar para vocês. A primeira, sobretudo, é que estamos estudando essa lição, né, dessa perspectiva, e um livro que a gente recomenda é A Doutrina do Pecado, que eu até citei no primeiro vídeo, né, do escritor Severino Pedro, muito abrangente, muito detalhista, muito realmente importante esse assunto, né? São cerca de 16 capítulos, cada capítulo com rica informação, vale a pena. Eu acredito que tem PDF esse livro, certo? E vocês podem adquirir, não sei se ainda fabricam, né? Se editam. Infelizmente, essas obras vão se acabando, né? Por conta de que a EBD não está produzindo leitores, não está produzindo defensores da fé, está produzindo muitas das vezes é um pessoal que apenas diz sim e não sabe entender nada. Então, talvez seja uma obra rara, né, no mercado, não sei se ainda fabrica, mas está aqui, né, a nossa dica de leitura, vale a pena adquirir. Citamos também no primeiro vídeo, aqui é na ótica arminiana, né, ótica arminiana, depois nós citamos aqui também dentro da ótica calvinista, certo? A vergonha do pecado, vale a pena adquirir, né? Na página 10, né, sobre o pecado aqui, a gente fez um pequeno levantamento de informações importantes para vocês, certo? Enriquecer a sua argumentação e norteando, de certa forma, pelo estudo, né, da revista. Mas aqui eu vou trazer para vocês uma coisa que eu achei muito interessante, certo? E que vai te ajudar. E antes de eu entrar no assunto, realmente, também tem esse livro aqui, da CPAD, A Razão da Nossa Fé, certo? Assim cremos e assim vivemos, do escritor Ezequiel Soares, e também é como se essa lição, certo, fosse um aprofundamento dessa. Quem estudou essa vai saber muita coisa dessa aqui, ok? Ele também fala sobre a doutrina do pecado, deixa eu me ver aqui, na página 85 a 92, né? Deixa eu abrir aqui. Ele faz um estudo também sobre a pecaminosidade humana, o tema, né, no capítulo 6, ele aborda também a doutrina do pecado, né, conforme a revista também, na revista número, lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana, certo? E nós fizemos um vídeo trabalhando esse assunto, e aqui eu vou trazer mais uma informação. Haja vista, aqui ó, fizemos o estudo dessa revista, né? Aqui, deixa eu botar aqui. Pronto, tudo bem? Fizemos estudo dessa revista aqui, da doutrina do pecado, e a gente aqui, ramateologia, não é isso? Pronto. E acima de tudo a escritura, né? Como recomendação nossa, e o livro texto, que é da disciplina, da revista, né? Esse livro aqui também, o livro guia, também vai trazer mais informações, né, sobre o assunto. E eu vou, como parte complementar do vídeo, né, sobre o pecado corrompeu a natureza humana, estarei fazendo uma citação da obra de Weingruden, Teologia Sistemática ao Alcance de Tudo. Vale muito a pena adquirir essa obra, é essencial para você, ok? Falando sobre o pecado, né? Aqui no capítulo 13, né, ele vai abordar o que é pecado, de onde veio o pecado, será que herdamos a natureza pecaminosa de Adão, né? Aí faz aqui uma explanação sobre a explicação e a base bíblica, a origem do pecado, certo? Na página 312, me chamou muita atenção, dentro desse tema, desse assunto, algo que realmente abriu minha mente. O autor traz algo muito interessante e que é preciso refletir e aplicar e transmitir, né? É ensinar tudo a todos, né? Aqui no nosso canal, Refúgio Teológico, ensinamos tudo a todos.
certo? Arminianos e calvinistas. Nós recebemos apoio de uma liderança, é um trabalho independente, interdenominacional, certo? E temos aqui, esses anos todos, trazendo material, divulgação de livro, de trabalho, de projetos, certo? E se você quiser nos ajudar, você vai ter contato conosco pelo 8870-9867, adquirir nossos materiais, estamos iniciando também um sebo virtual, estamos com livros escritos, temos videoaulas, temos agora a mentoria teológica, temos várias formas de você nos ajudar a adquirir materiais, adquirir formas de transmitir mais o conhecimento a tudo e a todos, certo? E ambos vão se ajudando, né? Bem, aqui, dentro do assunto, certo? O autor diz assim, o ato de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é, de várias formas, típico do pecado em geral. Então, veja bem, no pecado em geral, ele vai meio que ter três aspectos. Veja só, ao mesmo tempo que Deus disse que Adão e Eva morreriam se comessem da árvore, isso é um fato. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus disse que se Adão e Eva comessem, morreriam. Era um fato. Era algo concreto. Não havia mentira. Porém, a serpente disse, certamente não morrerão. Gênesis capítulo 3, versículo 15, versículo 4. Ou seja, Adão e Eva foram notificados, receberam o conhecimento, receberam a palavra de Deus, receberam a advertência, certo? Mas o inimigo da palavra, o inimigo do evangelho, certo? Desafiou essa afirmação, colocou uma dúvida. Então, veja bem, deixa eu voltar aqui no começo, né? O ato de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é de várias formas, típico do pecado em geral. Em primeiro lugar, o pecado atingiu a base do conhecimento que Adão e Eva tinham. Então, o inimigo, ele procura atingir a base do conhecimento de Adão e Eva, que era a palavra de Deus. Nós, protestantes, somos contra a Igreja Católica de forma histórica, certo? E doutrinária. E o que é que o Papa e os padres da Igreja, esses falsos profetas, procuram? Atacar a base da nossa fé. A semelhança de Satanás, eles procuram retirar isso. É por isso que existem muitos advogados, policiais civis, médicos, enfermeiros que são católicos porque não crê na palavra, preferem acreditar na serpente. A serpente pode ser aqui, dentro do nosso contexto, nossa realidade, a religião. A religião quer retirar da sua mente, quer retirar da sua vida a palavra de Deus e colocar a palavra do padre, a palavra do pastor, a palavra do Buda, a palavra de Kardec. E eles conseguem, se você sair disso aqui. Porque muitos hoje ainda estão no catolicismo, porque não crê na palavra. São ateus, certo? Então, isso aconteceu com Adão e Eva. Eles deixaram que a base da palavra fosse atacada, o conhecimento que eles tinham da palavra fosse atacado, porque trouxe uma resposta diferente à pergunta: o que é a verdade? Ou seja, está escrito: não terás imagem de escultura. Mas veio o Papa, o Bispo, o Arcebispo, o Padre, toda a corte apóstata dizer: ó, é possível fazer imagem e fazer devoção. É aí que está o erro deles. É aí que está a semente da serpente, o ovo da serpente. Então, tudo que as religiões, catolicismo, testemunho de Jeová, mormonismo, Setionoye, certo? Umbanda, Kibanda, os cultos afro, eles procuram atacar a base do conhecimento, que é o livro do Gênesis, atacar o Pentateuco, atacar a historicidade de Adão e Eva, atacar justamente as palavras de Deus, que é nada mais nada menos colocar em dúvida: será que isso aqui é a verdade? Quantos no YouTube eu tenho visto, né? Eu faço estudos aqui no YouTube, faço divulgações no YouTube. Quantos no YouTube têm seguidores, milhares, muita curtida, duvidando da palavra, certo? Duvidando da palavra, e tem muitos seguidores duvidando da palavra.
Porque eles já não sabem mais o que é a verdade. O que é a verdade para as suas vidas. Não sabe porque não crê nisso. Crê em falsas ciências. Se eles crescem na ciência verdadeira, iam de acreditar na palavra de Deus. Certo? Então, o primeiro erro foi esse. Deixar que o conhecimento da palavra fosse atacado, né, para que surgisse a dúvida do que é a verdade. Será que Deus está dizendo a verdade a mim? Será que o que está escrito aqui é a verdade? Pronto, aí que começa o jogo da serpente. Né? Veja, ao mesmo tempo que Deus disse que Adão e Eva morreriam se comessem da árvore da vida, está escrito e acabou-se. Eva decidiu duvidar da sinceridade da palavra de Deus e conduziu a uma experiência para verificar se Deus falhou, se Deus falou de forma verdadeira. Ou seja, eles, de certa forma, foram contra a palavra de Deus, Adão e Eva. Por quê? Eles queriam, de certa forma, fazer uma experiência e dessa experiência saíram da fé, saíram da doutrina, saíram da escritura, certo? E para verificar se aquilo que Deus tinha dito aqui estava certo. Não, pessoal, eu não posso duvidar da palavra de Deus, fazer uma experiência, né, de certa forma, que vai duvidar da palavra para saber se isso é verdade. Não, eu não preciso da experiência. Eu não preciso dessa experiência para saber se isso aqui é a palavra, porque isso aqui é a palavra de Deus, porque foi o próprio Deus que disse. Ou seja, Adão e Eva tinham algo muito primordial, essencial, que era a própria a teofania, a manifestação de Deus em suas vidas. Não havia parede, não havia essa cortina, não havia essa camada que temos hoje em dia que impede-nos, de certa forma, de diretamente ter esse contato com Deus. Há tantas situações que nos impedem, né? Não que Deus não seja onisciente, onipresente, onipotente, mas não temos. Fazemos oração aqui de mas Deus não se manifesta, como era na época de Adão e Eva. Adão e Eva têm esse privilégio, mas preferiram ir para a experiência. E essa experiência que a serpente deu a eles não foi nada bom. Do mesmo modo, as religiões. As religiões, ó, você é protestante, você é calvinista, você é arminiano, vem para cá para o catolicismo, vem para cá para a Testemunha de Jeová, que aqui tem uma experiência. Não é assim que Deus diz, não é assim que está escrito, o verbo era Deus, mas o verbo era um Deus. Entendeu? E assim a serpente vai duvidando das palavras de Deus e colocando na mente dos homens. Porque eles não querem a palavra. Eles querem duvidar, ter essa experiência que eles não têm, porque Deus os proíbe, porque Deus não quer que nós façamos. Entendeu? Isso é muito interessante, porque o autor aqui, né, do livro que nós estamos aqui trazendo para vocês sobre o pecado, teologia sistemática, ao alcance de todos, falando sobre essa situação. Primeiro, o ato de Adão e Eva comer a árvore, ouvir a serpente, fez eles duvidarem da verdade. Aqui é a verdade. A Igreja Católica não é a verdade. As religiões mundiais não é a verdade. Os sacerdotes não são a verdade nenhuma. Nem a própria ciência em si mesma é a verdade. Só é verdade se Deus quiser que seja verdade. Lembre-se que eu disse no primeiro vídeo que o que define que algo é verdadeiro, definição, é o próprio Deus. Por exemplo, eu estudo a natureza, eu sou matemático, eu sou físico, eu sou biólogo, e vou encontrar na natureza informações que não são minhas, mas são do próprio Criador. Entende? Então, o próprio Criador colocou informações, colocou evidências, dados matemáticos na própria criação. Né? Algoritmos. Os números que nós temos hoje, não somos nós que inventamos. Nós descobrimos porque Deus foi quem criou esses números. Os números não existem nessa matéria. Só para você ter ideia. Então, o que é a verdade? Entendeu? E é assim que surgem as seitas, as heresias, duvidando do pecado original, duvidando da doutrina bíblica, e assim por diante. O autor continua. Em segundo lugar, o pecado deles, de Adão e Eva, atingiu a base dos padrões morais, porque trouxe uma resposta à pergunta, o que é certo? Então, não somente quando eles ouvem a serpente, quando eles comem o fruto, não somente eles duvidam da verdade,
da palavra, mas eles vão agora duvidar do que é realmente certo. Aí você diz, não, política, futebol e religião não se discute. Isso é a serpente falando por você. Política se discute e religião se discute sim. Deve ser discutido. Porque existe certo e existe errado. Existe a verdade e existe a mentira, a verdade absoluta. Então a serpente consegue agora colocar em Eva e colocar na maioria das pessoas hoje em dia a dúvida no que é certo e o que é errado. Ah, para mim, é bom eu estar no catolicismo. É bom eu estar tomando minha cervejinha. É bom eu estar jogando meu futebol. É bom eu estar aqui indo pro carnaval. É bom eu acreditar que Papai Noel existe. É bom eu estar na testemunha de Jeová. Entendeu? E para você, fica aí. O que é para você é bom. Para mim é bom também. Mas o que é para você não é para mim. O que é para mim não é para você. Isso é relativismo. Entendeu? Inclusive, até teve um debate, um trabalho de maneira rápida sobre isso e foi refutado. Não tem espaço. Não dê espaço para essas coisas acontecerem, né? Então, Deus tinha dito que era correto, moralmente, não comer do fruto daquela erva particular. Ou seja, era ético, era moral evitar o contato com o mal. Certo? Mas a serpente sugeriu que seria correto comer do fruto que, ao comer, o Adão e Eva seriam como Deus. É isso que a religião hoje diz para mim e para você. A religião budista, hinduísta, shintoísta, xamânica, catolicismo, testemunho de Jeová, marronismo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vá para o carnaval. Inclusive, tem até igreja reformada indo para o carnaval. Igreja reformada, olha aí, que fim está levando a igreja reformada. E muitas igrejas também pentecostais também, né? Veja aí, é abominação, abominação. Não existe justificativa para isso. E para o carnaval evangelizar. Não. Evangelizamos usando a palavra em momentos específicos, certo? Porque o mal tem poder, aí não pode tentar Deus. Você vai para um ambiente de prostituição, você vai ser conduzido à prostituição. Porque a gente está na natureza pecaminosa. Entendeu? Já é difícil lidar em um ambiente normal, saudável. Imagina um ambiente realmente propício a tudo isso. Então isso é tentar Deus. Está aqui o nosso repúdio a essas igrejas reformadas que foram para o carnaval e as igrejas pentecostais também que foram para o carnaval para evangelizar. Isso não é missionário, não é ato missionário. Isso é abominação. Bem, é justamente isso. Vocês são como Deus. Né? Deus está no carnaval, tá, mas ele não participa disso. Entende? Porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Mas ele não participa disso. Entendeu? Eva confiou em sua própria variação sobre o que é correto e bom para ela, em vez de deixar que a palavra de Deus definisse o que é certo e o que é errado. Ou seja, hoje em dia é isso. Você vai para a universidade, você vai para de educações, estudar história, filosofia, biologia, português, não é? Física, curso das ciências humanas e exatas. Você acaba sendo doutrinado a definir por si só o que é certo e errado. Isso aqui é esquecido. Isso aqui, pessoal, na universidade, na educação infantil, na educação fundamental e no ensino médio, é algo que não pode existir. Isso aqui, ó. E aí, será que esse ambiente que está sendo desenvolvido e construído para os nossos filhos, para a nossa cultura é bom? Uma educação que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus vai fazer sentido? Não vai fazer sentido. Pode até lhe dar dinheiro, porque existem canais que não crêem na palavra de Deus e ganham dinheiro, muito dinheiro, milhares de dinheiro. Por exemplo, a igreja pentecostal que aceita Voz da Verdade. Teve, alguns tempo atrás, para era cantar numa igreja, essa seita, que se diz evangélica, ganhava 15 mil reais. Olha aí. Então, tá vendo você? Bem, então, Eva viu que a árvore Eva foi que viu, foi Eva que viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento. E por isso ela tomou do seu fruto e comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Então, a gente viu que
O inimigo atacou o que é a verdade, confundiu a verdade na mente de Eva e de Adão, confundiu agora o que é certo e o que é errado, certo? E por último, ponto é, o pecado deles, de Adão e Eva, deu uma resposta diferente à pergunta: quem sou eu? Veja que são as três coisas principais da vida: o que é a verdade, o que é certo e o que é errado, e quem eu sou. Quem eu sou. A resposta correta e certa seria aquela que diz que Adão e Eva eram criaturas de Deus, dependentes de Deus e sempre subordinadas a Ele como Criador e Senhor. Então, toda criatura humana, homem, mulher, macho e fêmea, é dependente de Deus e deveria ser subordinada a Ele por meio da sua palavra, né? Mas Eva e depois Adão, né, o nosso representante, né, cederam à tentação de ser como Deus. Nós não somos como Deus, Satanás não é como Deus, certo? Deus anjos são como Deus. Então, tentando se colocar no lugar de Deus. É justamente aí que o papado, não é o anticristo. Toda a construção da Igreja Católica procura ocupar o lugar de Cristo. Colocam vários santos, colocam até a mãe de Jesus, né, para ocupar o espaço, a reverência, a direção do culto a Cristo e a outros santos de estátua e de pó, que é produto da imaginação humana e que nem sequer eles estão vivos, estão mortos. E até mesmo esses cultuadores irão morrer e não irão alcançar privilégio nenhum, pois não há arrependimento, não há o retorno, não há o reconhecimento da palavra de Deus. É tanto que eles inserem livros que não fazem parte do cano inspirado. Então, é importante insistir na veracidade histórica da narrativa da queda de Adão e Eva. Porque, sem isso, nós não vamos poder entender o que é o fato de que o pecado corrompeu a natureza humana. Ele corrompeu a minha natureza, ele corrompeu a natureza de todo o gênero humano. Então, concluindo aqui a segunda parte, complementar, os escritores do Novo Testamento se basearam nesse relato e afirmam que o pecado entrou no mundo por um homem. E insiste que por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, e que a serpente enganou Eva com astúcia. Então, pessoal, esperamos que esse estudo sobre a doutrina do pecado esteja cada vez mais cumprido por vocês, e que nós temos todo um ótimo ABD, e que Deus nos ajude a estar sempre crendo em sua palavra, nunca duvidando, tá bom? Então, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.